Continuando na avaliação do sistema musculoesquelético, iremos agora tratar de alguns processos patológicos particulares, nomeadamente a avaliação dos processos inflamatórios e a sua tradução radiológica, quer das osteomielites, quer dos processos de artrite, avaliar a artrose, um processo degenerativo extremamente importante, e verificar, de facto, também quais os seus principais sinais radiológicos. Uma palavra necessariamente relativamente breve para as osteopatias metabólicas, para os tumores ósseos e distinção essencial entre as características imagiológicas dos tumores primitivos e secundários, terminando com uma avaliação da importância da ressonância magnética para o estudo do aparelho locomotor. Em relação às osteomielites, trata-se habitualmente de uma infecção óssea que cursa por disseminação por via hematógena, nomeadamente de causa estafilocócica. Enfim, esta é uma forma relativamente mais rara de desenvolvimento ou de origem patogénica da osteomielite, já que a maior parte, de facto, surgem, pelo menos atualmente, por contiguidade, nomeadamente após a existência de fraturas expostas. As regiões mais afetadas são, obviamente, as que estão em contacto com a fratura e as regiões mais vascularizadas do osso, concretamente as regiões metafisodiafisárias. Convém dizer que o facto de existir uma radiografia completamente negativa não significa que não exista um processo infeccioso. Com efeito, é conhecido uma fase de latência em que a radiologia é completamente negativa, portanto, em que ainda não houve tempo suficiente para que o processo inflamatório produza a reabsorção óssea e a destruição óssea necessárias, de facto, à sua identificação radiológica. Esta é uma fase, logicamente, em que a medicina nuclear ou mesmo a ressonância magnética poderão já ser claramente positivas. Portanto, sempre que se suspeite de um processo deste tipo, numa fase ainda não radiológica, portanto, e neste período de latência, poderá haver lugar ao recurso a estas duas técnicas. Entramos depois numa fase dita radiográfica da osteomielite, e então sim, o osso, como já se disse, tem duas formas essenciais de reagir, ou por destruição, o osso deixa-se destruir e reage com a formação de novo osso. Portanto, o que vamos observar essencialmente são áreas de destruição, portanto, pelo processo infeccioso, portanto, de osteólise, e depois um processo reparativo que se faz através da produção de novo osso, que determina, portanto, a existência de esclerose óssea. Uma das características radiológicas importantes a nível das osteomielites é a presença de uma reação perióstica relativamente densa, compacta, e essa reação perióstica tem essencialmente a ver também um pouco com a própria cura do processo e a sua relativa menor agressividade do que, por exemplo, tumores malignos, levando a que haja tempo para que se forme novo osso a partir do periósteo, que termina assim uma periostose extremamente compacta. Outra das características das osteomielites é a possibilidade de cursar com sequestros ósseos. Os sequestros ósseos mais não são do que fragmentos de osso que ficaram retidos e completamente desvascularizados do resto do osso e, portanto, não tendo vascularização, não têm a capacidade de osteoclasia. Os osteoclastos não irão, de facto, promover a reabsorção óssea e, como tal, estes sequestros podem ser reconhecidos como áreas de osso mais denso, em geral de tipo fragmentário, no seio de zonas de osteólise. Aqui temos então um exemplo de uma osteomielite, aqui observada com as três técnicas imagiológicas. Em radiologia convencional, o que se pode observar é uma alteração da região diafisária do fémur, com uma evidente periostose compacta que determina ondulação do periósteo, este nível. Há áreas de osteólise traduzidas por zonas hipertransparentes e até, inclusivamente, uma certa tunelização da cortical, que é determinada também pela presença de alterações inflamatórias a este nível. A ressonância demonstra com muita vantagem não só o processo inflamatório em si, a sua extensão longitudinal, mas também as alterações que são claramente aparentes, neste caso, a nível dos tecidos moles da vizinhança, como se pode observar no fémur direito.
e onde, portanto, todo o processo inflamatório, nesta imagem ponderada em T1, é essencialmente hipointenso, conferindo um excelente contraste, gradiente de contraste, com a gordura amarela normal existente na medular do restante fémur. À direita vemos uma imagem do exame cintigráfico, demonstrando também aqui uma forte hiperfixação do radiofármaco característico destas situações infecciosas. Aqui temos outros exemplos também de osteomielites, aqui uma osteomielite que toca o bordo inferior da extremidade interna da diáfise da clavícula, com uma área de osteólise, cursando, no entanto, com alguma esclerose reparativa. Na imagem do centro, podemos observar, mais uma vez, periostose compacta e um aumento da densidade da região diafisária proximal da tíbia. Portanto, estes aspectos aqui, por exemplo, nesta radiografia, são de facto bastante mais subtis e, neste contexto, a tomografia computurizada pode, de facto, prestar algum auxílio, como vemos na imagem da direita, do mesmo caso, onde observamos que existe esclerose, portanto, esclerose correspondendo, como já referi, à reparação óssea, mas existindo também áreas de osteólise que estão relacionadas com o processo infeccioso em atividade. A conjugação das imagens em T1 e T2 é de grande valor, em ressonância magnética, para poder observar exatamente a extensão intramedular do processo infeccioso, como vemos neste conjunto de imagens, e se repararem nas imagens de baixo, em T1 e em T2, podemos observar que a medula amarela está totalmente substituída por uma estrutura hipointensa em T1 e hiperintensa em T2, correspondendo ao tecido inflamatório. Como também já referi, a ressonância tem a vantagem da imagiologia multiplanar rápida, permitindo delimitar com excelente contraste, portanto, o processo inflamatório e a sua extensão longitudinal ao longo do osso. Portanto, são estas as principais características imagiológicas dos processos infecciosos, portanto, em que o osso reage sistematicamente por osteólise e depois reparação de compensação. Essa reparação e essa esclerose são também muito mais proeminentes e muito mais visíveis nos processos inflamatórios de causa bacteriana inespecífica do que, por exemplo, nas osteites de causa tuberculose, onde efetivamente a reparação óssea com esclerose é, em geral, via de regra, muito menor. Quanto às artrites, as suas causas são obviamente várias. As artrites poderão ter uma causa infecciosa, imunológica ou metabólica, por exemplo, sabendo-se que a causa piogénica normalmente resulta da contiguidade de um foco de osteomielite e, em geral, também é observada mais na criança, onde o periósteo não está compactado, digamos assim, perfeitamente integrado na cortical óssea. De facto, nestas crianças, o periósteo pode tender facilmente a descolar. Aliás, já tínhamos essa noção quando falámos das fraturas em ramo verde e, desse modo, facilitar a disseminação da infecção que tem uma sede primitiva metafisodiafisária para depois vir a atingir a articulação. No adulto, a fise forma, de facto, uma barreira anatómica que, em geral, impede a disseminação da infecção piogénica, portanto, por contiguidade a nível da articulação. Quanto às artrites tuberculosas, tal como noutras localizações da tuberculose que em outros sistemas e departamentos orgânicos, também aqui a disseminação se faz, em geral, por via hematógena, portanto, podendo chegar à articulação e determinando, obviamente, uma artrite tuberculosa. As grandes diferenças entre a artrite piogénica e tuberculosa variam, mais uma vez, no grau de esclerose óssea reparativa, uma vez que a artrite tuberculosa tende a ser um processo
processo extremamente indolente, insidioso e que por isso não leva a que exista grande reparação óssea, facto que está geralmente presente nas artrites de origem infecciosa bacteriana inespecífica. Quanto às causas imunológicas, valerá a pena determos-nos um pouco sobre os aspectos da artrite reumatoide. A artrite reumatoide toca sobretudo, como é sabido, as pequenas articulações, mais das mãos e dos pés, embora possa atingir, como é lógico, outras articulações e até grandes articulações. E, finalmente, as de causa metabólica, haverá que considerar, portanto, a hiperuricémia, a gota, que também, como é sabido, toca sobretudo as pequenas articulações do pé, onde pode dar o sinal clínico conhecido como podagra. Indo agora aos sinais radiológicos da artrite piogénica, e começando pela artrite piogénica, ela poderá dar, em geral, tumefação de tecidos moles, e isto é visível com todos os tipos de imagem radiológica que nós possamos imaginar. Esta tumefação de tecidos moles prende-se também com a presença do derrame reacional que geralmente lhe está associado e, logicamente, à medida que a infecção avança, a infecção começa por destruir a cartilagem e a lina subarticular, conduzindo a um estreitamento progressivo do espaço articular. Depois, a fase subsequente é a visualização de áreas de destruição óssea, de sede também subarticular, portanto, de erosões que, em geral, não têm nenhuma marginação esclerótica. Portanto, erosões simples em saca-bocados a nível das articulações que normalmente atingem os dois lados da articulação, com estreitamento entre linha, são de facto fortemente sugestivas de uma artrite infecciosa. É claro que, como referi, a esclerose reparativa está muito mais associada à artrite piogénica do que à artrite tuberculosa, onde na artrite tuberculosa predomina essencialmente a destruição óssea, portanto, e a redução da espessura da entrelinha articular. Aqui temos neste diapositivo uma artrite piogénica a nível da articulação metatarsofalângica do quarto segmento dactilar e, se repararmos, temos aqui os sinais semiológicos que acabo de descrever. Estreitamento da entrelinha articular, destruição com irregularidade das superfícies articulares de um e do outro lado, tumefação de tecidos moles acompanhantes e áreas de osteólise e discreta esclerose óssea. O aspecto em tomografia computerizada, onde vemos as erosões a este nível e o espessamento dos tecidos moles acompanhantes, aqui noutro caso de artrite piogénica também. Finalmente, na imagem da direita, em baixo, podemos ver na anca esquerda, podemos ver um forte estreitamento da entrelinha articular com a formação de grandes erosões marginais presentes a nível do bordo superior do acetábulo. Como vemos neste caso, a esclerose reparativa é muito pequena. O que predomina são essencialmente a destruição completa da entrelinha articular e, neste caso também, ainda a rarefação óssea, que é secundária à hipofunção por síndrome álgico, que obviamente limita a função deste membro. Portanto, neste caso aqui, tínhamos um caso de uma artrite tuberculosa. Outra situação particular, que é conhecida como espondilodiscite, refere-se à infecção do disco intervertebral. Em geral, a infecção começa junto às plataformas vertebrais adjacentes do disco, estendendo-se, portanto, para um e para o outro lado dessas plataformas, condicionando também aqui o estreitamento da entrelinha articular, a irregularidade das plataformas e, finalmente, o aparecimento de esclerose reparativa. O que, de facto, domina o quadro radiológico são os sinais de destruição óssea que, em geral, não são aparentes quando se trata de um simples quadro degenerativo. Claro que há, como sempre, que integrar estas alterações no contexto clínico que o paciente possui. Entre as espondilodiscites, valerá a pena referir também a espondilodiscite tuberculosa, que muitas vezes cursa com
com grandes massas de tecidos moles que se podem estender ao longo do músculo psoas e chegar mesmo até a abrir-se na raiz das coxas, o chamado abscesso frio no sentido em que precisamente em que a clínica é extremamente indolente e, de facto, também, obviamente, entre nós, a espondilodiscite condicionada pela brucela, portanto, a brucelose pode, de facto, ser também uma causa adicional para este tipo de situação. Quanto à artrite reumatoide, podemos dividir a artrite reumatoide essencialmente do ponto de vista radiológico em duas fases. Uma fase de anomalias precoces e outra fase de alterações tardias. Na fase precoce, aquilo que mais chama a atenção no quadro de uma articulação inflamada com forte hipertrofia da sinovial e derrame é, de facto, a tumefação simétrica dos tecidos moles. Portanto, tumefação simétrica de várias articulações, sobretudo pequenas articulações das mãos e pés, é um sinal de alarme que deve fazer imediatamente pensar na possibilidade de uma artrite reumatoide. O segundo ponto é, tratando-se de um processo inflamatório extremamente intenso, esse processo inflamatório determina a reabsorção óssea, conduzindo à osteopenia periarticular. Por último, aparecem também, devido ao pânus, ao intenso e à intensa inflamação da sinovial, aparece então também erosões tipicamente articulares, nas margens articulares dos vários ossos, levando de facto também a um estreitamento progressivo da entrelinha e a uma destruição das superfícies. Na fase tardia, o que domina é o estreitamento da entrelinha, portanto a perda da função articular, e a existência, de facto, de desalinhamentos articulares, como luxações, subluxações, para além de uma rarefação óssea difusa, que, logicamente, está também na sequência destas alterações inflamatórias. É evidente que estas articulações acabam por perder totalmente a sua função, conhecem uma primeira fase de anquilose, isto é, de fusão articular. Inicialmente, essa anquilose é uma anquilose fibrosa, onde poderá ainda, do ponto de vista radiológico, e uma vez que o tecido fibroso é radiotransparente, poderá ainda ser visível um resquício da entrelinha articular, mas mais tarde desenvolve-se uma anquilose óssea, onde a articulação desaparece e deixa de existir. Nesta fase, logicamente, não havendo movimento, não há dor e, portanto, é uma fase terminal, digamos assim, desta situação inflamatória de causa imunológica. Aqui temos dois exemplos de uma fase precoce da artrite reumatoide. O que domina esta radiografia é a visualização acrescida das trabéculas primárias longitudinais, com espessamento dos tecidos moles adjacentes, sobretudo às articulações metacarpofalângicas e interfalângicas proximais. De reparar também, nomeadamente a nível da metacarpofalângica do primeiro segmento dactilar, a existência de erosões ósseas, levando a que a superfície articular deste metacárpico tenha de facto uma superfície muito estreita. Na imagem da direita podemos ver o exemplo de uma fase tardia da artrite reumatoide, onde o que domina agora o quadro radiológico, para além obviamente do estreitamento da entrelinha, é a existência de grandes subluxações articulares, como se pode ver aqui em várias articulações metacarpofalângicas de ambas as mãos. Quanto à artrite gotosa, provocada, portanto, pela deposição local de cristais de ácido úrico e, portanto, no contexto da hiperuricémia, também digamos que existe, como na artrite reumatoide, uma fase precoce e depois uma fase tardia. Na fase precoce, que é a fase potencialmente dolorosa, essencialmente também aqui o que domina o quadro radiológico é a tumefação de tecidos moles. Acontece é que, na distinção com a artrite reumatoide, essencialmente há uma tumefação que não é concêntrica, mas sim excêntrica dos tecidos moles, que correspondem, portanto, à inflamação que predomina na zona da deposição dos estofos gotosos. Como é sabido também, a articulação mais vezes envolvida é a metatarsofalângica do primeiro segmento dactilar.
Depois há uma fase de latência. Esta fase de latência pode durar anos, com ataques e surtos repetidos, e finalmente, na fase mais tardia, o aspecto radiológico desta artropatia metabólica é essencialmente da existência de erosões ósseas, que têm sobretudo uma sede mais marginal do que na artrite reumatoide, uma vez que esta deposição dos estofos gotosos ocorre nas margens articulares e não imediatamente na articulação, como sucedia na artrite reumatoide, e portanto vamos ver erosões ósseas para-articulares. Muitas vezes os estofos gotosos tendem a calcificar, dando calcificações, e outra das características que a distingue da artrite reumatoide é o facto de não possuírem osteopenia acompanhante, portanto a osteoporose regional, como vimos nos casos anteriores. Aqui temos um exemplo flórido de uma artrite reumatoide, uma fase evoluída. Como se pode reparar, não há rarefação óssea em qualquer dos pés. O que domina o quadro são, de facto, estas extensas erosões ósseas com tumefação excêntrica dos tecidos moles, levando, por exemplo, a que o primeiro metatársico do pé esquerdo tenha mesmo o chamado aspecto em alabarda. Portanto, tal é a destruição óssea que os estofos gotosos ocasionaram. Podemos reparar também que há a formação de exuberantes osteófitos marginais, na tentativa de restrição do movimento, mas, como digo, a osteoporose não domina o quadro. Por outro lado, as articulações são envolvidas de uma forma muito menos simétrica do que sucedia na artrite reumatoide, como se pode também observar, em que atinge a metatarsofalângica à esquerda, depois a interfalângica do primeiro segmento do lado direito, bem como do quinto segmento dactilar.